O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, revelou que, ao ser indicada para a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, a senadora Cátia Abreu fez um estranho pedido acompanhado de uma promessa. Ernesto Araújo disse: em 4 de março, recebi a senadora Cátia Abreu para almoçar no Ministério das Relações Exteriores. Conversa cortês. Pouco ou nada falou de vacinas. No final, a mesa disse: ministro, se o senhor fizer um gesto em relação ao 5G, será o rei do Senado. Não fiz gesto algum. Desconsiderei a sugestão, inclusive porque o tema 5G depende do Ministério das Comunicações e do próprio presidente da República, a quem compete a decisão última na matéria. O ministro também agradeceu pelas manifestações de apoio que vem recebendo dos brasileiros desde que se tornou alvo de uma ala do Congresso. Ernesto Araújo publicou a imagem de um marco de fronteira do século XVIII, hoje exibido ao lado do Palácio Itamaraty, em Brasília, e disse: agradeço a todos os que têm manifestado apoio a mim e ao meu trabalho. Como diz o hino da independência: não temais ímpias falanges que apresentam face hostil. Vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Veja a participação da senadora Cátia Abreu em questionamento ao ministro no Senado. Obrigada, presidente, colegas senadores, ministro, chanceler do Brasil, muito obrigada por sua presença aqui no dia de hoje. E eu gostaria de registrar, senhor presidente e senhor chanceler, em primeiríssimo lugar, que o governo tem decantado em verso e prosa com relação ao número de brasileiros vacinados e alega que o Brasil é o segundo maior país, ou entre os 5 maiores países, entre os 5 maiores vacinados, número de vacinados no mundo, que o Brasil está entre os 5 países. Na realidade, quando ele coloca isso, ele não está mentindo, que realmente 12 milhões de pessoas vacinaram no Brasil. Mas se nós fizermos a vacinação em termos percentuais e proporcionais, nós somos um dos mais baixos do país. E se nós dividirmos quem vacinou uma dose e quem vacinou 2 doses, se nós considerarmos apenas quem vacinou 2 doses, nós temos apenas 1,9% da população que vacinou. Porque 11 milhões de brasileiros tiveram uma dose e apenas 4 milhões e 200 tiveram 2 doses. Então, em termos percentuais, nós temos 5,9% dos brasileiros vacinados. E o nosso grande problema, ministro, é a vacina. Nós temos problemas internos de gestão dos hospitais, dos leitos, dos medicamentos, tudo. Nós temos problema de toda sorte interna. E, ministro Ernesto, a única questão hoje que pode nos salvar é vacina. Então, não adianta eu morar debaixo da ponte e ganhar uma casa nova ou comprar uma casa nova, mas alguém me dizer que eu só vou recebê-la daqui a 1 ano ou daqui a 8 meses. Eu vou continuar morando debaixo da ponte. E a nossa preocupação é exatamente, ministro, nós temos os contratos de vacinas, mas não temos a vacina aplicada no braço. É o mesmo que continuar debaixo da ponte, é não ter a vacina para aplicar. Então, contabilizar a compra de vacina, sinceramente, era o mínimo que a gente podia fazer no Brasil, era tentar comprar essas vacinas mesmo. Agora, o essencial, o fundamental, é que a vacina chegue. E nós temos uma questão interessante a ser considerada. Em primeiro lugar, que nós atrasamos muito em aceitar a compra dessas vacinas. E não foi por falta de pedido. Contarata aqui explicou bem, eu não quero ser repetitiva. Coronavac, Pfizer, OMS convidou para a coalizão, se recusou. Então, nós tivemos momentos de negacionismo que fez com que o presidente não visse a importância da compra dessas vacinas. Agora, imagine a Pfizer, a Coronavac, oferecendo, a OMC oferecendo, e a gente dizendo não, não, não. E agora vem o Brasil inteiro dizendo, pelo amor de Deus, queremos vacina. Ninguém entende quem é Cátia, quem é Rodrigo Pacheco, quem é Ernesto Araújo. As pessoas enxergam Brasil. O erro é do Brasil.
O erro é do presidente da República. E nós estamos pagando esse preço altíssimo. O senhor sabe da minha relação no mundo todo. Graças a Deus, uma ótima relação. Eu tenho amigos cordiais, mas que são muito francos comigo. O seu país está pagando um preço por más atitudes tomadas, atitudes equivocadas no passado recente. A minha pergunta objetiva, senhor ministro, o senhor agora há pouco disse, não quero falar de questão internacional, diplomática, eu quero falar da vacina. Eu quero falar da vacina, por isso vou falar da questão diplomática, porque sem a questão diplomática não teremos vacina, porque o que nós vamos produzir no Brasil não é suficiente, ainda bem que tem a Fiocruz, tem o Butantan, o presidente agora fez um investimento, adiantou um recurso para a Fiocruz, a gente sabe de tudo isso, agora está tudo muito atrasado, nós estamos com 3 mil mortes. Tem gente falando que o pico do pico é dia 6 de abril. Dia 6 de abril, se nós não tivermos diminuído o número de mortes, tem gente falando em 7 mil mortos. Eu não quero nem pensar numa coisa dessa. Tem gente falando em 5 mil mortos. E o picadinho da vacina chegando de 1 em 1. A reunião ontem com o Rodrigo Pacheco aqui dirigindo, com os produtores de vacina, sinceramente, ministro, foi um vexame. Porque nós estávamos na mão com o cronograma do governo e os os produtores de vacina falando outros números totalmente diferentes. Aliás, ministro, não falaram número nenhum. A única que falou número totalmente desencontrado do cronograma do governo foi a Fiocruz Nacional. Os demais, nenhum arriscou cronograma, nos deixou apavorados. Em que pese o presidente Rodrigo Pacheco foi insistindo um por um. Cadê a cópia dos contratos? Eu quero ver os contratos. Cadê o cronograma? E não dizia, ninguém conseguiu arrancar desse povo um cronograma. Então só nos resta, não sei se felizmente ou infelizmente, a diplomacia, porque é através da amizade, do bem-querer e das boas relações que nós vamos tentar mobilizar o mundo a nosso favor. E aí chega a minha pergunta, presidente Rodrigo Pacheco, a minha pergunta muito objetiva para Vossa Excelência. O senhor é o chanceler brasileiro. Nós estamos tendo problemas de preconceitos com os 2 países, os maiores parceiros comerciais do Brasil, que por um acaso é a China e os Estados Unidos. Nós tivemos problemas recorrentes diplomáticos com eles, começando aí com tudo que foi falado pelo Contarato, a eleição do Biden, o 5G, com relação ao preconceito de espionagem com relação ao 5G, a vacina chamada de vacina, críticas dizendo que o coronavírus, o culpado é a China, que foi proposital, twitters da família, coisas assim afrontosas, pedindo a cabeça do chanceler da China, que na verdade, amigos, tem cinco embaixadores da China no mundo que são considerados embaixadores não, são considerados ministros, e um deles é o do Brasil, é considerado ministro, é da alta cúpula do governo chinês, o ministro sempre que vem para o Brasil. Ele foi altamente provocado, altamente instigado por Vossa Excelência, ministro. Eu não estou contando novidade, não estou aqui para lhe ofender. Isso foi público e notório, o seu preconceito com relação ao 5G, o preconceito da família com relação ao vírus. Qual é o país do mundo que quer passar vírus para alguém? Isso não existe. Quer dizer, uma coisa tão aberta e tão... o presidente dizer que não vai, vende para a China, mas não vai vender o Brasil para a China. Palavras desnecessárias. Então a minha pergunta é o seguinte: o senhor se sente realmente à vontade, como chanceler do Brasil, para fazer essas ligações, essa interlocução, essas reuniões remotas com esses países, com a China e com os Estados Unidos, diante desse quadro diplomático desastroso, ministro, sem contar, que ainda não diz, o tratamento descortês com o presidente da OMS, por várias vezes questionado desnecessariamente e por mal dos pecados, é o homem que está hoje com um monte de vacinas na mão, distribuindo, ele é que tem o poder, porque recebeu o excedente de vacinas. A revista Science americana fez uma lista dos 11 países que tem quase 3 bilhões de doses. Se for mentira, vai questionar a Science. De países que compraram muita vacina porque achava que a A podia não servir, que a B não seria eficaz, por via das dúvidas e excesso de planejamento, compraram tudo.
e agora viram que todas são boas, então estão com doses, sim, sobrando. E o presidente da OMS, ministro, chanceler, ele está com essas vacinas e esse estoque para distribuir. E nós ofendemos esse cidadão ostensivamente. Então, que condições diplomáticas o senhor acha que o Itamaraty hoje tem para continuar e restabelecer de forma clara, amigável e se desculpar diante de tantos percalços e ofensas que foram feitas neste período? Eu não quero brigar com o senhor. Ao contrário, lhe visitei a convite seu, tivemos uma conversa muito cordial, fui muito bem recebida, conversamos abertamente. Agora, o senhor me desculpe, eu sou senadora da República, eu sou eleita pelo povo do meu estado, o povo do meu estado está esperando resposta, e eu só tenho uma para dar, que eu estou lutando pelas vacinas. E eu, sinceramente, vejo hoje, Vossa Excelência, uma grande dificuldade para o Brasil de trazer essas vacinas do exterior. Eu queria saber se o senhor não sente essa mesma dificuldade, o atrito postulado, e se o senhor não sente nas relações e na comunicação com esses países, se o senhor ainda tem condições de continuar a trazer vacinas para o Brasil. Esse é o meu questionamento. O senhor se sente à vontade para ter sucesso nessa empreitada que é a maior que nós temos hoje. Precisamos vacinar 1/3 da população. Nós precisamos vacinar 70 milhões de brasileiros para conter a desgraça que nós estamos vivendo. Nós teremos essa vacina, senhor chanceler, esse é o seu grande desafio. Eu disse agora há pouco numa entrevista no SBT, senhor presidente, ao vivo no SBT. Perguntaram para mim sobre a eleição presidencial. Eu disse que o primeiro turno da eleição presidencial para Bolsonaro é agora, nas próximas semanas. O primeiro turno dele é agora, nas próximas primeiras semanas. Não é em 2022. É a vacinação do povo. Se ele tiver sucesso nisso, ele está feito. Agora, se não tiver, terá sérios problemas. E o senhor é peça-chave, a chancelaria brasileira é peça-chave para que isso possa acontecer, em que pese que política não está em voga e nem em pauta nesse momento. Muito obrigada. Muito obrigado, presidente. Bem, eu vou tentar responder aquilo que foi objetivamente perguntado. Há muitas considerações completamente subjetivas nas várias perguntas. E vou tentar separar aqui o que é retórica, e retórica pode-se até responder com outra retórica, mas eu vou tentar responder apenas com fatos, né? Então, deixa eu tentar encontrar alguma pergunta objetiva aqui. Assim como o senador Contarato disse, né, que contra fatos não há argumentos. Deixa eu... bom, questão de relações diplomáticas, né, com grandes países fornecedores de vacina. Eu já procurei aqui na minha intervenção inicial alguns exemplos concretos que mostram a qualidade da nossa relação, especificamente com Estados Unidos, China e com a Índia. Com o Reino Unido também, como eu me referi, nossa relação é fundamental, foi fundamental para que tivéssemos um bom contato com a AstraZeneca, né? Enfim, esses são os fatos, né? Enfim, cartas, encontros, telefonemas, enfim, eu telefonema, por exemplo, com excelente conversa com o secretário Antony Blinken, enfim, não é a prática de se gravar esse tipo de telefonema, para que eu pudesse aqui transmitir aos senhores a qualidade da conversa, nem teria essa autorização por parte do colega americano, enfim, não é a prática, mas posso garantir que foi excelente. Enfim, eu fiz um tweet depois, ele fez um tweet na mesma linha, de que nós coincidimos na questão da defesa da democracia e em várias outras coisas. Tive, juntamente com o ministro Ricardo Salles, uma conversa muito boa também com o ex-secretário de Estado e agora encarregado das negociações do clima, John Kerry, que começou a conversa dizendo: olha, queremos construir com o Brasil um bom entendimento no clima, não temos nenhuma contestação em relação à soberania brasileira. Enfim, já tivemos depois 3 reuniões técnicas
continuaremos com esse diálogo excelente com os Estados Unidos, né? Enfim, então, enfim, tem todos os elementos aqui e eu acho assim um pouco que também né, quem acusa de que haja um mau relacionamento com esse país ou com outro, né, poderia então indicar qual é o elemento que acha que corrobora essa ideia de um mau relacionamento nosso com a administração Biden, ou de que haja conflito diplomático com a China, ou de que a relação com a Índia não tenha uma qualidade. São todas relações, claro, cada uma delas diferentes, cada uma delas com a sua lógica. Nós erguemos a relação com a Índia, erguemos muito a relação com os Estados Unidos, a relação com a China mantivemos uma excelente relação. Queria dizer a respeito da China que é importante ter uma noção também, não só da qualidade bilateral da relação, sem olhar para outros países, mas da qualidade em termos relativos da nossa relação com a China. Se os senhores observam hoje as relações da União Europeia com a China, do Japão, da Coreia, da Austrália, dos Estados Unidos, do Canadá com a China, todas elas têm, aí sim, problemas diplomáticos, problemas sérios, né? Nós não temos nenhum problema diplomático com a China, acho que somos o único grande país que tem essa situação hoje, né? Isso faz parte de uma construção da nossa política externa, que eu vejo que realmente é completamente mal entendida. Eu acho que os senhores, vossas excelências, talvez acompanhem por fontes inadequadas. Eu faço um esforço para dar transparência a tudo que nós fazemos, mas isso é difícil de concorrer com narrativas quando as pessoas querem acreditar nas narrativas, né? Com a China, enfim, houve 2 episódios, né? O primeiro em março do ano passado, não com a China, com o embaixador da China em Brasília, no primeiro dos quais o embaixador da China entrou em discussão, na ocasião, com o deputado Eduardo Bolsonaro através do Twitter, de alguma maneira contestando a liberdade de expressão de um parlamentar brasileiro, e retuitou uma mensagem ofensiva ao presidente da República e à sua família. Queria lembrar disso, não deveria ser necessário, gostaria de virar essa página, mas como acho que isso às vezes é esquecido, né? Então, o embaixador da China retuitou uma mensagem não me lembro de quem, que dizia a família Bolsonaro é o veneno do Brasil. Depois apagou, mas ficou um bom tempo ali e nunca se desculpou. E a minha reação como chanceler do Brasil foi, no lugar de chamar atenção para a Convenção de Viena, que exige o respeito por um diplomata das leis locais. No Brasil nós temos, pela Constituição, liberdade de expressão, não só um parlamentar, mas qualquer pessoa, né? E aquela atitude não cabia. Sempre lembro que, ao redor do mundo, por exemplo, em países europeus, muitas vezes o Brasil é objeto de comentários agressivos por parte de figuras políticas ou não políticas, e nossos embaixadores jamais vão ao Twitter para ofender de volta essas pessoas, mesmo que eles se sintam ofendidos, porque isso não é a prática, né? Nessa ocasião, então, disse que era necessário que houvesse esse reconhecimento de que tinha havido uma ofensa ao presidente da República e que as posições do governo não eram as posições do deputado Eduardo Bolsonaro. O que não era aceitável era uma ofensa ao presidente da República e que esperava que houvesse uma possibilidade de uma reconciliação, digamos, nesse caso, entre o embaixador e o deputado. Isso que foi, não sei por que, interpretado como uma agressão à China, porque eu deixei muito claro que nosso objetivo era manter ótimas relações com a China e achava que aquela atitude do embaixador chinês não condizia com a qualidade que nós queríamos para as relações. Depois, eu tive a ocasião de me comunicar com o chanceler da China, que é a minha contraparte, e deixei clara a nossa insatisfação com aquele tipo de comportamento, e disso resultou aí um período de 6 meses em que esse tipo de problema não se repetiu, embora, infelizmente, o embaixador da China nunca tenha se desculpado pelo retweet
extremamente ofensivo contra o presidente da República. Depois, desculpa que me estenda sobre isso, mas é importante a gente voltar aos fatos e não narrativas e pontos de retórica, né? Depois, em novembro, a Embaixada da China, sob responsabilidade do embaixador da China, claro, soltou uma nota em termos muito rudes, por causa de declarações também de parlamentares brasileiros, mas, enfim, declarações dentro da liberdade de expressão de um parlamentar, dizendo que eles e outras pessoas na sociedade brasileira que falam contra a China, então, qualquer pessoa que solta um tweet que critica a China, como pode soltar um tweet criticando os Estados Unidos, ou criticando o Japão, ou criticando qualquer país, um pouco que num tom ameaçador contra essas pessoas e tal. E o Itamaraty, sob minha responsabilidade, fez uma nota dizendo que isso não era apropriado, não é assim. Se a Embaixada da China tem preocupações com declarações de autoridades brasileiras, no caso parlamentares, existem os canais diplomáticos para isso, e não ir a público ameaçar as pessoas num país onde existe plena liberdade de expressão. É curioso porque essa semana, ontem, anteontem, algo muito semelhante ocorreu na França, um país cuja política externa, eu acho que não vejo seja mais acusada de ideológica, como a nossa também não é, mas existe às vezes essa visão aqui. Na França certamente não existe, que eu saiba. Um grupo de parlamentares franceses, no exercício da sua liberdade, anunciou a intenção de viajar a Taiwan. A China, claro, como nós respeitamos o princípio de uma só China, e isso tem a ver com a qualidade da nossa relação com a China. Mas esses parlamentares franceses, no exercício da sua liberdade, anunciaram isso, e o embaixador da China veio a público ofendendo, insultando esses parlamentares. O chanceler francês, Jean-Yves Le Drian, soltou também uma nota dizendo que isso é absolutamente inaceitável, que isso é contra a Convenção de Viena, que o embaixador da China não podia se comportar assim. Foi chamado a ser repreendido na chancelaria francesa. Enfim, então, não é uma questão de implicância do Brasil, é uma questão que qualquer país faz, defender a sua, enfim, integridade nesse caso, integridade das suas próprias instituições. Agentes diplomáticos não devem fazer isso. Também acho que disso resultou uma boa consequência, não se repetiu esse tipo de problema. Ultimamente, o embaixador da China foi contactado por autoridades brasileiras, acredito que tenha ajudado também nesse processo de obtenção das vacinas, né? Embora, evidentemente, não dependa prioritariamente dele, depende das autoridades em Pequim. Enfim, então isso está superado. Gostaria, como eu disse, de não ter que repetir isso, mas estamos falando de história, estamos falando de fatos. Eu gostaria de mencionar esses fatos. Também, enfim, pontos de retórica sobre relação com os Estados Unidos, diferentes epítetos, assim, subserviência, isso não... Enfim, o que houve de concreto na relação com os Estados Unidos, uma relação que nós transformamos numa relação muito produtiva, uma relação que foi negligenciada há muito tempo, né? Assinamos acordos de maior utilidade para o Brasil na área tecnológica, na área econômica, acordos que são bons para a indústria, para os investimentos no Brasil. Os investimentos no Brasil estão crescendo. Lembro que os Estados Unidos são o maior investidor no Brasil, assim como a China é o nosso maior mercado. Podemos perfeitamente ter uma relação com lógicas diferentes com esses dois países, precisamos tê-las. Ficamos muito tempo pensando apenas na China como mercado agrícola, precisamos pensar também nos Estados Unidos como mercado industrial e parceiro para o nosso desenvolvimento industrial, assim como a Europa, né? Então, esse é o que há de concreto, resultados concretos na nossa relação com os Estados Unidos durante o governo Trump e agora também durante o governo Biden. Já estamos preparando bons resultados e eles virão. Deixa eu ver. Enfim, sim, a questão de Canadá e México, claro, estamos atentos para a questão da possibilidade de comprar doses excedentes nos Estados Unidos. É uma das frentes que estão abertas e continuamos trabalhando por isso. Pressões na época do governo Trump, ou em qualquer época que seja, contra a compra da Sputnik, não tem nenhum conhecimento de terem sido recebidas e, portanto,
tenho nada a dizer a esse respeito. Em relação à viagem a Israel, foi mais uma frente que nós abrimos, uma frente extremamente útil. Existe um remédio, claro, que está em fase de testes. Nós pudemos cooperar para que ele avance nessa testagem e venha a ser utilizado, se revelar eficaz, claro, tudo dentro das normas, tanto brasileiras quanto israelenses. É curioso porque fala-se que nós somos contra a ciência, né? E foi uma viagem basicamente para contatos com 3 dos maiores institutos científicos do mundo, sobretudo o Instituto Weizmann, mas também o Hospital Hadassah e o Ichilov. Fomos atrás de onde está a ciência, estabelecemos, temos elementos de cooperação com todos esses institutos. A ciência é sempre um investimento no futuro, né? Vários países do mundo, aliás, estavam indo a Israel, tinham acabado de ir, delegações de outros países, estavam chegando delegações de outros países, Áustria, Dinamarca, República Tcheca, Grécia, para dialogar basicamente sobre as mesmas coisas sobre as quais nós dialogamos com os israelenses. Então, fomos atrás da ciência, né? Então, essas expressões, tipo assim, que eu, ou o Ministério das Relações Exteriores, tem atuado contra os interesses do Brasil, eu não vejo aonde, gostaria que me indicassem o que acham que, na nossa atuação, tem sido contra os interesses do Brasil. É claro que nós não somos perfeitos, mas eu tenho certeza que estamos fazendo tudo pelos interesses do Brasil, tudo de maneira constitucional, estamos reformando a nossa política externa para que ela se torne muito mais dinâmica, para que ela traga investimentos, empregos, abertura ao mundo, para que reinsira o Brasil nas cadeias globais de valor, para que possamos defender a nossa soberania, que também faz parte da Constituição. A Constituição diz que o principal princípio da política externa, enfim, o primeiro que aparece, é a independência nacional. Então, nós trabalhamos incessantemente por isso. Estamos nos fóruns multilaterais. Então, aqui voltando a falar de vacina, no G20, na OMC, sempre buscando soluções, sempre defendendo o acesso a vacinas, por exemplo, entre outras coisas. Na OMC estamos tentando ajudar numa solução de consenso que facilite a circulação internacional de vacinas e a produção de vacinas. No G20 chamamos a atenção para a necessidade do acesso às vacinas. Na OMS nós temos críticas à atuação da OMS, não quer dizer que sejamos contra a OMS, né? Isso é muito frequente, né? A gente às vezes tem problemas com integrantes de instituições, não quer dizer que o problema seja com a instituição, a maneira como a instituição é gerida, como ela é tocada. Mas reconhecemos o papel que a OMS tem a vocação de ter. E para isso é que nós queremos contribuir. Outros países também estão engajados em propor uma reforma da OMS, porque consideram que ela tem vários problemas de transparência e tal. Se isso ofender o diretor-geral da OMS ou qualquer outra pessoa, enfim, o que nós queremos não é ofender ninguém, é procurar transparência e eficiência nesse caso da OMS. Já falei um pouco da nossa relação com a China, que é ótima, com os Estados Unidos. Estamos construindo uma relação com o governo Biden tão produtiva, eu tenho certeza, quanto aquela com o governo Trump. Com a Rússia, também uma excelente relação, sem nenhum problema. Nós temos também que contrastar aqui, né? Os senhores têm acompanhado, talvez, os problemas na relação, muito graves, na relação entre Estados Unidos e Rússia. Se não me engano, a Rússia chamou de volta o seu embaixador em Washington, que é um gesto diplomático extremamente drástico, depois que o presidente Putin se sentiu ofendido por declarações do presidente Biden. Houve uma reunião extremamente tensa entre Estados Unidos e China, no Alasca, com recriminações de parte a parte por temas de direitos humanos. A União Europeia recentemente estabeleceu sanções contra a China por uma questão de direitos humanos. Isso não acontecia por parte dos europeus desde 1989, na época de Tiananmen. Os europeus consideram que há situações graves de direitos humanos na China. Enfim, então,
são relações que estão bastante tensas. Nossas relações com a China contrastam com isso, são relações bastante produtivas, inteiramente produtivas, né? A questão da comissão, enfim, o presidente decidiu criar, juntamente com presidentes de poderes, é uma comissão de coordenação nacional, não é uma comissão de especialistas. Ela terá especialistas, certamente, assessorando, como antes havia especialistas no Ministério da Saúde, então não é que antes não houvesse especialistas e médicos cuidando da questão da pandemia e que agora passasse a haver. É uma questão de coordenação institucional, né, dentro de um arcabouço constitucional bastante complexo, como é o arcabouço brasileiro, como os senhores sabem muito melhor do que eu. Sobre os comentários da senadora Cátia Abreu, que muito agradeço. Sim, então, começando talvez pelo final, senadora, sim, estou perfeitamente qualificado, capacitado, entusiasmado em trabalhar e tenho a capacidade, tenho certeza, junto com toda a equipe do Ministério das Relações Exteriores, de conseguir todas as vacinas que sejam determinadas dentro do nosso plano de vacinação, né? Como eu disse, nós não somos o Ministério da Saúde, a Anatia, o Ministério das Relações Exteriores, nós ajudamos a executar, na vertente internacional, a estratégia de vacinação, né? Então, nós não podemos amanhã, não posso chegar no país X, Y, Z, querendo comprar vacinas, se isso não faz parte da estratégia, isso é definido pelo Ministério da Saúde e, desde o começo, nós trabalhamos, estamos ajudando e temos tido sucesso em implementar aquela estratégia que é definida. A estratégia agora, à medida que sejam definidas avenidas para conseguir mais vacinas mais rapidamente, estamos prontos a fazê-lo e tenho certeza que conseguiremos. Por exemplo, se for aprovada a compra da vacina da Bharat Biotech na Índia, como eu disse, já temos tudo engatilhado para realizá-la, né? E assim por diante. Enfim, então, eu tenho a impressão que não há em quantidade vacinas disponíveis no mundo em excesso, né? Por causa daquele contraste entre vacinas contratadas e vacinas efetivamente disponíveis. O consórcio COVAX, para o qual afluem excedentes de vacinas de diferentes países, até agora ele distribuiu pelo mundo apenas 30 milhões de doses. Países pobres que dependem desse consórcio, países que apostaram unicamente nesse consórcio, estão em dificuldades na vacinação, porque não estão recebendo vacinas nem de longe numa quantidade necessária, né? Por quê? Porque não há vacinas em excedente no mundo em quantidade grande ainda. Na medida que haja, como eu disse, já estamos trabalhando para antecipar as outras 41 milhões de doses da COVAX, se isso for possível, né? E na medida em que essas doses efetivamente existam, né? Então, sim. Oi, muito obrigado. Mais um minuto. Desculpa, abusei um pouco aqui do tempo também. Então, a ideia de mobilizar o mundo a nosso favor, certamente. Agora, acho que precisamos focar, né? Eu acho muito bom o apelo que fez o Senado, mas precisamos usar isso, né, por iniciativa da senadora Cátia Abreu, enfim, vários senadores, mas precisamos focar isso. O Itamaraty está pronto a ajudar a focar isso, claro, o governo todo, o Ministério da Saúde, aonde tem vacinas disponíveis, aonde que nós vamos investir, com esse apoio fundamental do Senado, né? Então, não há nenhum tipo de... Eu já falei um pouco da questão da China, relação com a Embaixada da China, não há nenhum tipo de preconceito, nem nada dessa natureza. Sobre o senador Confúcio, enfim, precisamos de 100 milhões de doses, quer dizer, aquilo que for definido como necessidade, o Itamaraty fará tudo dentro de um plano nacional para ajudar a conseguir, né? Não é por falta de empenho que não temos hoje, digamos, essas 100 milhões de doses, né? Se houver uma estratégia, vamos tentar conseguir
o máximo possível. Que, repito, claro, sim, tenho todas as condições de estabelecer os contatos, porque eu já tenho esses contatos, né? Vocês podem acreditar em mim ou não, né? Mas tenho excelentes relações com todos os chanceleres dos grandes países do mundo, países pequenos, médios, grandes. Falo com eles frequentemente. Né? Sou, bom, hoje em dia, recebido virtualmente, mas sou muito bem recebido em toda parte. Isso tem se refletido em resultados e continua, tenho certeza, vai continuar se refletindo em resultados também nessa questão da vacina. Bem, em relação à senadora Daniela Ribeiro, bem, como a senhora disse que vai pedir como se diz, um pedido de informação por escrito sobre o tema do nosso entendimento com o IRILOV, eu vou esperar então que chegue por escrito e vou responder. Sobre o senador Jorge Cajuru, deixe-me ver aqui também, enfim, o que há de mais objetivo na pergunta. Enfim, eu tenho a certeza que tenho feito tudo, absolutamente tudo possível para ajudar o meu país nessa pandemia, assim como o presidente Bolsonaro e todo o seu governo, né? Desde o primeiro dia no cargo, aliás, tenho feito tudo pelo meu país, aquilo que eu acredito, um projeto de transformação profunda do Brasil, que a maioria dos brasileiros, eu tenho certeza, que deseja, e eu sempre estou disposto, já estou dando toda a minha vida por isso, né? Porque é nisso que eu acredito, né? O senhor pode acreditar ou não, né? Mas essa é a minha convicção. Contarei aos meus netos que fiz parte de um projeto de transformação do Brasil. Espero poder contar que terá sido um projeto bem-sucedido, um projeto que livrou o Brasil da corrupção, do atraso, da indignidade e da falta de condições para os brasileiros. Tenho um amor profundo pelo povo brasileiro, isso eu garanto para o senhor, né? E não admito que ninguém o questione, tá bem? Como não questiono os seus motivos ou de ninguém, tá bem? E é isso. Muito obrigado.